Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço, tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone 6999-231-9050. É o WhatsApp, onde você pode mandar a sua pauta do seu bairro, da sua cidade. Lembrando que o programa ele passa em vários canais de TV aberta no município de Porto Velho, na cidade de Candeia do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal, e para todo mundo através das redes sociais. Um abraço a todos. Está no ar o programa do Fogaça. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Everaldo Fogaça é o meu convidado de hoje. Obrigado por você ter vindo aqui, vereador. Legal. Vamos aproveitar para fazer uma revisitada, um revival na sua vida, né? Você é do Paraná. Sou paranaense, primeiramente agradecer, Léo, pelo espaço. Você. Fico muito feliz. Sei que quem senta aqui com você é um cara qualificado. As perguntas que vão vir de você aqui, ela repercute lá fora. Então, que beleza. Fico muito feliz com isso, eu fico lisonjeado. Tá? Olha, eu fico lisonjeado que você tenha vindo, mas eu queria somente lhe dizer uma coisa. As perguntas que eu faço não significam nada. Agora, as respostas que vocês dão a isso aí me deixa ficar... Eu acho que eu faço bem o meu trabalho quando essas respostas saem bem daquele jeito que o povo quer ouvir. É o que a gente quer fazer hoje. Léo, eu sou paranaense, nasci na cidade de Guaraniaçu, no Paraná. Que fica perto de... Porque toda cidade pequena fica perto de uma cidade grande. Eu fico perto de Cascavel. Opa! Perto de Cascavel e fronteira com a cidade de Laranjeiras do Sul, que é mais famosinha, né? Perfeito, é. Então, é uma cidade pequena, a cidade deve ter uns 15 a 20 mil habitantes até hoje. Uma cidade daquelas que fica ao lado da BR. A BR corta ao meio. Aham. E eu vim pra cá... Se botar a segunda, já passa direto. Já passou, né? Não. Na verdade, quando eu não conhecia lá, eu falei, passa lá em Guaraniaçu pra você conhecer. Eu falei, vou passar lá e vou pegar meu registro de nascimento, né? Aquela coisa, né? Passei falando, mas o cara falou, onde que é Guaraniaçu? Eu falei, lá atrás. Já tinha passado. Não pegou nem o registro de nascimento? Não, voltei e peguei o registro. Então é uma cidade de primeiro, mas a cidade que eu nasci tem muito orgulho disso. Tá? Vim para Rondônia com 4 anos de idade, junto com a minha finada mãe, meu finado irmão, meu pai. Ano? Vim para cá em 77. Então você é daquela turma que veio para integrar, né? Integrar para não entregar. Foi daquela turma que meu pai lá no Paraná tinha uma pequena terra. Ele tinha lá cerca de 2 alqueires. Que se vendesse lá e comprasse aqui, dá para você comprar aí 100 alqueires. Uma fazenda grande. Dá para comprar uma fazenda grande. Não tinha valor de terra naquela época. Só que era mato puro, né? A gente veio para cá, meu tio era caminhoneiro, falou, quer conhecer Rondônia também. E veio com a gente. Veio que a gente conheceu... Vocês vieram de ônibus ou em cima do caminhão? Dentro do Pau de Arara. É mesmo? Com a mudança. Com a mudança faz aquela armação. Para quem não sabe o que é Pau de Arara... Conheço bem. Você conhece, Eu sou nordestino. A gente veio lá, eu lembro até hoje, tem uma passagem nessa viagem, que chegando em Cuiabá, tem aquela ponte... Não tem aquela ponte? Isso. Aquela ponte ali tinha lá a barreira da PRF. Daí, minha mãe, meu pai, meu tio falou, chega lá na PRF, vocês fecham, que ia vir com a parte aberta, assim, para entrar um ventinho. Chega, vocês fecham tudo, vocês não falam nada, tá? Fica quietinho, não chora, todo mundo não faz nada. Depois que passou, né? Passou assim, eu acho que uns 15 minutos. Mãe, eu já posso respirar? Cara, que louco, cara. Você se lembra disso? Lembro disso, é uma coisa... Que doido. E aconteceu, depois, mais na frente, eu falo uma história que aconteceu de uma onça, quase igual, vou contar para você. A gente vindo para lá, mãe, já posso respirar? Que eu levei muito a sério. Sério, né? A sério, o meu tio falou, tinha experiência, caminhoneiro e tal. A polícia, todo mundo tinha medo da polícia, né? Isso. Falava em polícia, era na época da ditadura, regime militar, todo mundo tinha medo, né? E meu pai é muito respeitador da polícia, minha mãe, minha família, tudo, né? Então a gente tinha
eu falava, a polícia não precisava obedecer, né? Uhum. Então, e a gente sabia, mesmo sendo uma criança de 4 anos, você sabia que você estava cometendo uma transgressão. Um delito, né? Um delito. Um delito. Você, 4 anos, você vinha dentro. Naquela época era meio liberado, mas não era 100% liberado, né? Vim dentro de um pau de arara, foi uns 5 dias, se eu não me engano. E a onça? A onça foi bem, foi já em Rondônia, lá na cidade de Ministro Andreasa, aonde logo que nós chegamos aqui, meu pai comprou o sítio. A gente foi para lá. Daí... Só um detalhe, é porque eu gosto dessas histórias. Você, quando chegou aqui, você e seu pai... Tá, Cacoal. Cacoal. Já chegou em Cacoal mesmo? Cacoal. Tá. Chegamos em Cacoal. Que não era Cacoal naquela época. Era Cacoal. Já era? Já era Cacoal. Já. A gente chegou em Cacoal. Ou a gente ficava ali no Riozinho, que é um distrito de coisa, que o exército queria que as pessoas ficassem ali, mas só não ficava ali. As pessoas não ficavam aqui. Não vou ficar aqui, as pessoas queriam ficar onde é Cacoal hoje. Por quê? Porque tinha 2 rios. Tinha o rio Piarara, que fica na parte de cá, na parte sentido Pimenta Bueno, e o Tamarupá, que fica ali, que eram os rios grandes, assim, as pessoas não... E tinha, lá em Riozinho só tinha um rio, a pessoa não queria, o exército ficou lá, fazia barreira, o pessoal enfrentou o exército em Cacoal, mas ficou onde queria, porque as terras eram mais produtivas. Gente, só para vocês ficarem sabendo, lá no Riozinho, isso é coisa de muito tempo atrás, coisa de 30 anos, era onde se contratavam os matadores de aluguel. Você queria contratar um cabra para matar o outro, vai lá no Riozinho, que custa 5 conto. Coisa mais louca que é isso, cara. Graças a Deus esse tempo passou. Mas isso é verdade. Estou contando aqui a experiência que existia aqui dentro de Rondônia. O tempo louco. Nessa época aí, eu lembro lá, é o seguinte, tinha uma parte lá em Cacoal, onde a Avenida São Luís, perto do Açaí Palace Hotel, e com a 7 de setembro, tinha uma pontinha para baixo, a Ponte da Amizade. Ontem até vi uma foto na internet aí, Ponte da Amizade. Quando a polícia saía daquele Porto Velho, pode falar que já morreu todo mundo, né? Já morreu todo mundo, já. Não vão perseguir a gente. A polícia saía daqui de Porto Velho, quando era no outro dia, o que aparecia de morto naquela pontinha, naquela vala lá, era de monte de gente. Mas sabe por quê, né? O pessoal caía da bicicleta, essas coisas. Era bicicleta. A gente não pode contar tudo, não. Não era gente muito boa, né? Não. Então, acontecia, né? Era limpeza étnica. Era limpeza. Tinha muito isso aqui. Em Rondônia tinha muito. Porque todas as pessoas de bem vinham para cá, mas vinha muita gente do mal, né? Lá em Cuiabá tinha a Curva do Inferno, lá na Chapada dos Guimarães. O cara descia uns 50 metros para baixo, descia pela via rápida. Trupicava? Empurrava. Mas não precisava gastar bala não, era só empurrar. Se o cara descesse 50 metros para baixo, se o cara ficasse inteiro, pode se apresentar lá para Cuiabá, pode continuar roubando, depois a gente pega você de novo. Era loucura. Certo. Isso em 85, por aí assim, quando eu fui para lá. Nós estamos ficando velhos, né? Estamos, cara, estamos. Ô Fogaça, eu adorei sua vida e, olha, eu tô com um projeto aqui e você está nesse projeto. Você virá participar desse projeto, com certeza sim. Não vou poder falar ainda o que é, porque estamos aí, conversando. Vindo de você, Léo, aceito. Não sei o que é, mas aceito. Não, obrigado. A gente precisa conversar muito sobre as histórias da nossa capital, do nosso estado. Tem muita coisa aqui para a gente fazer e a gente tem que aproveitar, né? Esse estado deu muito para a gente tem que devolver para ele também. Verdade. Nós ajudamos a construir, mas nós nos construímos também, né? As oportunidades que eu tive aqui, eu moro aqui já há muito mais tempo do que em qualquer outro lugar do Brasil. Então, muito bem. Eu sou um pau rodado, né? Foi daquele que foi chegando aí, foi rolando para um lado, para o outro. Você chegou aqui em que ano? Aqui em Porto Velho? Porto Velho eu cheguei em 2003. Cheguei aqui sem muita perspectiva de trabalho. Sem saber o que era Zona Leste. Eu não sabia, eu ficava abismado. O pessoal falava, Zona Leste, lá no bairro tal, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte.
Zona Oeste eu não sei nem o que é hoje, que não fala, ninguém fala onde que é a Zona Oeste, né? Mas deve ser para aqui, né? Rapaz, é o seguinte, Zona Norte fica onde? Para cá. Não, esquece aqui. Zona Norte fica lá pro lado do Caladinho, né? Não, fica aqui. Fica do bairro Nacional. Aqui no bairro Nacional. Bairro Nacional. Tá. A Zona Sul fica onde? Fica lá no... Então a Zona Oeste vai ter que ser o quê? É o lado do aeroporto descendo para como se fosse lá para Candeiro do João Maria. Ali falam que é Candeiro. Ali falam que é a Zona Leste. É. Mas eu cheguei aqui em 2003. Cheguei em 2003 totalmente falando errado. O pessoal chamava muito de capial, o roceiro, o cara lá do interior, porque eu falava muito errado. Porque eu sou paranaense. O paranaense ele tem um sotaque muito puxado. Eu sei o que é isso. Eu tenho isso em casa. E daí o que eu via muito aqui? Eu via, ó, eu sempre fui muito família. Ó, nós morava tudo do mesmo lado do outro. Morava minha afinada avó, meu afinado avô, a minha tia, meu afinado tio, outros tios meus, morava tudo um do lado do outro. E quando você era criança, ia brincar com os primos, ia brincar com pessoas, todas as pessoas eram do Paraná. Paraná, aquele do porta-porteira, aquela coisa bem do Ponhá, né? Do Ponhá, bem arrastado mesmo, Léo. E daí você chega aqui em Porto Velho, o pessoal aqui, tudo se achando a última Coca-Cola do deserto, né? Alguns colegas nossos jornalistas. E não tinha. Daí o cara chega. Ainda tem isso, né? Tem, não, mas hoje acabou. Hoje não tem mais, não. Eu vejo assim, ó. Quando eu cheguei em Porto Velho, as pessoas me olhavam de outro jeito. Mas que esse cara vem aqui? Por que ele vem aqui? Por que ele não ficou lá? O que ele veio fazer aqui? Ele vai tomar nosso espaço? Ele tem um jornal? Eu peguei uma área, um segmento que ninguém dava atenção, ao segmento sindical. Eu dava um espaço muito grande ao segmento sindical. Enquanto as outras pessoas davam um destaque muito grande para a política, eu dava um destaque para a área sindical. Sintero, Sinsaúde, Sintero. O seu primeiro jornal foi o Observador, que existe até hoje. Já são quantos anos? O Observador, ele está hoje com 2007. Quase 30 anos. Putz. Muito 30 anos. Só que ele era a versão impressa, né? Ele era a versão impressa. E eu vim para cá com a versão impressa e a versão online muito pequena, não dava muita atenção. E eu, na época, o jornalista Valdir Costa, ele tocava a área online. Ele fazia tudo, né? Fazia tudo. E eu se preocupava com a área impressa. Isso aí era, na época, o site, ele era quase uma brincadeira. Vou criar um negocinho para mim, uma brincadeira para mim aqui e vou ficar... É a mesma coisa de página hoje de Instagram. Era como uma brincadeira, que não dava lucro, só dava despesa e você tocava porque você gostava. E dava dor de cabeça. Dava dor de cabeça, dava processo. Dava processo e muito processo. Pra você ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, eu paguei de processo aí mais de 2 milhões de reais. É mesmo? Muito. Passei grande dificuldade aí. Inclusive, hoje ainda, a resquício passado ainda tem, tá? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque naquela época a gente fazia um jornalismo mais destemido, né? Mais destemido. Não era aquela coisa hoje mais na linha. Fazia assim, que eu ouvia a conversa, não dava muita atenção, já ia pro... Tava na hora, né? Já ia pro site. O negócio era sair o mais rápido possível, né? Os furos. Eu lembro uma vez aqui que toda a imprensa de Rondônia matou o finado prefeito lá de Chico Pernambuco de Candeias. De Candeias. Mataram ele em frente do Bradesco. Daí, o que aconteceu? O pessoal estavam tão doido para dar a notícia, o site era tão doido para dar a notícia, que tiraram foto do morto e lá do lado aparecia o Chico Pernambuco. Ele também, curioso, ele estava lá e foi lá ver, estava ali perto na região, foi lá ver quem tinha matado. Electo Azevedo. Não. Não foi? Foi. Foi o Electo Azevedo. Eu acho que foi. Daí... Não. Morreu ali perto do Bradesco, na Pinheiro Machado. Daí morre ex-prefeito Chico Pernambuco. Daí, e com a foto do homem.
Daí todos os sites, não foi só Observador, não. Foi Rondônia Agora, Rondônia Notícias. Todo mundo. Todos publicaram. E com a foto do homem lá. O Chico Pernambuco olhando. Daí todo mundo começa a falar, pô, mas o homem tá na foto, como que ele morreu e tal. Não, morreu. Daí você vai falar que você deu uma barrigada. Deu uma barrigada. E foi, eu sei que quando foi daí, não morreu o Chico Pernambuco. Daí ele deu entrevista ao vivo e tal. Foi uma piada do tamanho do mundo. Você sabe que eu já morri aqui 3 vezes, né? Não. Já me mataram aqui 3 vezes. 2 vezes foi durante a pandemia. Eu fui internado, eu lembro. morto. Depois eu saí do hospital, morto. E teve uma outra vez, eu não me lembro agora o que foi, eu acho que foi num assalto. No assalto que eu tive, tá fazendo. Não, na pandemia eu lembro. Eu morri de novo. Eu já morri 3 vezes. Tá no lucro, então. Eu não sei, rapaz. Eu acho que eu sou imorrível. Imortal. Mas daí eu cheguei em 2003 em Porto Velho, a gente seguiu muito forte o jornalismo. E o que a gente fez? A gente viu esse segmento que estava aberto aqui e a gente trabalhou forte. A gente trabalhou o seguinte, via um governo, na época, um governo popular, mas de certa maneira autoritário, que era o governo Cassol, e a gente viu também que nesse espaço estava aberto para a gente. Os sindicatos contra o governo, vamos para dar espaço para quem não tem espaço. Sintero, Sindicef, todo mundo, né? E Sindisaúde. Sindisaúde. E outros sindicatos aí menores aí, né? Uhum. Então, e daí a gente pegou esse espaço e foi embora, seguiu muito forte. Eu lembro que às vezes as pessoas, eu chegava, Léo, algum exemplo, um dia eu cheguei no banco, numa fila de banco, daí as pessoas estavam falando de mim. Pô, aquele cara, não sei o nome dele, aquele cara do Observador, aquele cara é destemido, aquele cara lá é um cara que devia entrar pra política, né? E aí você foi? Se lasquei. Eu vou fechar esse bloco aqui. Essa conversa vai longe, mas é o seguinte, eu já matei 2 blocos aqui e eu preciso saber do vereador Fogaça, Bola já disse aqui como é que ele entrou na política. É basicamente isso. Um trabalho bem feito na área do jornalismo, o catapultou lá para a Câmara de Vereadores. E lá na Câmara de Vereadores, como todo mundo, penou, mas aprendeu. Aprendeu e continuou na área do jornalismo. E hoje, eu acho que o Fogaça já deve estar pensando aqui que a próxima escalada é a Assembleia Legislativa, porque já tem um cabedal de informações e um network que já dá para caminhar por aí. É o seguinte, o Fogaça tem já algumas vitórias grandes, nós vamos falar a respeito de uma, principalmente agora, que é uma vitória que é do prefeito, mas que tem tudo a ver com ele. A criação da Guarda Municipal aqui de Porto Velho. Fogaça, você foi colega do Léo Moraes, mas você não era ligado... Não, vocês foram do mesmo partido, né, só me engano. Eu era do PTB e o Léo Moraes era do PTB. Nós fomos eleitos no mesmo partido. Nós atuamos durante 2 anos na Câmara no mesmo partido. Daí, como teve aquela recontagem eleitoral, eu acabei saindo fora 2 meses. Fiquei 2 meses fora. Mas com a eleição de deputado estadual do Léo Moraes, eu voltei para a Câmara. O meu lugar. Alguém lhe tirou e ele te deu a vaga. Tirou, Edvilson. Eu tirei a vaga. Eu tirei a vaga de Edvilson, ele tirou a minha. E depois a gente ficou com a eleição do Léo, eu virei vereador novamente. A segunda eleição sua, você teve quantos votos? Na primeira eu não me recordo. A primeira eleição minha de vereador eu fiz 1.897 votos. Na reeleição, que eu perdi a reeleição em 2016, eu fiz 1.357. Na minha eleição, que eu fui eleito em 2020, eu fiz 1.290 votos. Agora que eu fui reeleito agora em 2024, eu fiz 2.811 votos. Quer dizer, se a gente contar aí que você tem 2.000 votos dentro de Porto Velho, a possibilidade de você chegar a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa é alta, né? E tem uma coisa assim, na eleição de 2022 eu fui candidato a deputado estadual. Eu sou o segundo suplente. Eu sou o segundo suplente do deputado Lex Redano e do deputado Camargo. Eu fiz 5.130 votos. Espera aí, se você é suplente do Redano,
Quer dizer, você tem aí alguns meses como deputado estadual nessa legislatura. Sou o segundo. Hã? Eu sou o segundo. Ah, você é o segundo. Segundo. Quem é que está na sua frente? É o pastor Evanildo da Universal. Pastor Evanildo da Universal pode ser o próximo deputado estadual, porque tudo está caminhando para que o Redano assuma o governo do estado com a saída do... E seja candidato à reeleição. Porque não pode, se ele assumir o governo do estado, ele só pode ser candidato à reeleição, ou vice, né? Uhum. É desse jeito. Rapaz, a política é uma loucura. Bom, mas vamos lá. Você era parceiro do Léo, lá dentro da Câmara de Vereadores, e ali o Léo Moraes começou. Isso é uma história que eu preciso conversar com ele uma hora, porque isso vem do tempo do pai dele, que era policial e que queria fazer já a Guarda Municipal aqui em Porto Velho. E ele terminou fazendo o sonho do pai dele, né? Que é a Guarda... Na verdade, o Léo Moraes, ele sempre foi muito atuante no Legislativo. Uhum. Como vereador, ele apresentou dezenas de projetos e muitas das vezes eu fico até magoado assim com o Legislativo. Por quê? Porque você produz muito e a execução é quase zero. Um exemplo, a Guarda Municipal. Todo mundo fala, a Guarda Municipal não poderia ser criada agora como Guarda Municipal, mas já existia uma lei antiga. A lei do Léo Moraes. Foi só um substitutivo à lei antiga, só foi adequada. Por isso que pode ter a Guarda Municipal Armada do município de Porto Velho. Se não fosse aquela lei lá do passado do vereador Léo Moraes, não teríamos Guarda Municipal hoje. Uhum. Então, ele persistiu, tentou que o prefeito implantasse, o prefeito sancionou, mas não implantou. Foi um projeto autorizativo para o executivo, não implantou, veio os outros prefeitos, também não implantou, veio o Hildo, foco nisso, veio o Hildo, que foi adversário dele, não ia implantar a lei para beneficiar o outro. Beleza. O que aconteceu agora? Na campanha eleitoral foi muito debatido esse assunto. Eu tinha essa bandeira de campanha, como vereador, falou, eu reeleito vereador, eu vou trabalhar pela Guarda Municipal. Foi a bandeira número 1 minha. É verdade. A segunda bandeira minha é a questão da regularização fundiária do município de Porto Velho. Por quê? O ano passado a gente conseguiu convencer o ex-prefeito, Hildo Chaves, para ele mandar para a Câmara Municipal, para a Câmara Municipal a criação do Fundo Municipal de Regularização e Mediação Fundiária do município de Porto Velho. Eu vejo assim, nós temos problemas de segurança. A Guarda Municipal vai auxiliar muito, as forças de segurança. Nós temos hoje grandes problemas de regularização fundiária no nosso município. O dia que nós resolvemos o problema de regulação fundiária, nós teremos outra capital. Muitos recursos não vêm para o nosso município, muitos bairros não têm uma creche, muitos bairros não têm uma escola, muitos bairros não têm um posto de saúde, muitos bairros não têm um asfalto, não tem nenhuma iluminação. Não tem respeito aos canais, né? Não, por quê? Porque são áreas de litígio. Uhum. Você não pode investir o dinheiro público lá nesses locais hoje, aonde você tem essas demandas. Então, um exemplo, onde foi fechado aqui, foi fechado a BR-364. Qual foi o motivo? A pessoa pensa que alguns falam que foi por causa do bairro Três Marias. Não foi só objetivo, não. Uhum. A grande maioria das pessoas que estavam ali era lá do bairro Porto Cristo, que corre o risco de qualquer momento de ser despejado. Que é lá perto lá da comunidade de São Pedro. Não, perto do bairro Mariana. Perto do bairro Mariana. Perto do Ayrton Senna, perto do Parque Amazônia, naquela região. Renascer, Cascaleira, aquela região. Então, se nós resolvemos esses dois problemas em Porto Velho, eu falo assim, se o prefeito Léo Moraes implantou a Guarda Municipal, são 100%. 500 guardas. 500 guardas. Que vai ficar ligado também a Centrão, né? Não. Totalmente. Inclusive, na lei é bem específico. Vou até mandar para você estudar a lei. Ela é bem específica. Ela não vai ter nenhuma... A Guarda Municipal ela vai poder auxiliar, mas ela não vai tomar as funções da Centrão. A Guarda Municipal vai ser para quê? Gente... Não, eu falo o seguinte, ela fica subordinada à Centrão? Não. Ela vai especial. Ela vai ficar subordinada à Secretaria de Segurança Pública do município de Porto Velho.
Que ainda não existe. Não existe, já existe, já está criada já. Perfeito. Já está criada. Na lei. Nessa lei a gente criou e criamos também o Centro de Formação de Guardas Civis do município de Porto Velho. Criamos nessa lei também a possibilidade de fazer convênio com a Polícia Militar, com o Centro de Formação. Criamos nessa lei da Polícia Civil e essa Guarda Municipal ela vai poder auxiliar a Centram, a Centram vai poder auxiliar a Polícia Militar? Polícia Militar, Polícia Civil e também... Corpo de Bombeiro, Força Auxiliar, né? Tudo, Força Auxiliar. E ela vai poder também, um exemplo, aqui em Porto Velho, nós não temos efetivo e a calça PET, ela também vai poder atuar nessa área. Perfeito. A Defesa Civil, ela vai poder auxiliar, por exemplo, estamos em situação de calamidade do Baixo Madeira. Nós não temos hoje força o suficiente. Estamos pegando emprestado aí do Estado, do município, pegando gente das secretarias para você poder resolver esse problema, você poder dar auxílio para essas pessoas. Essa guarda municipal vai poder fazer isso. Além dela poder fazer as rondas que ela vai fazer, dela auxiliar as forças de segurança, ela vai poder dar segurança aos prédios públicos, ela vai poder dar segurança ao nosso funcionário público. Um exemplo, toda semana você vê pessoas que chegam na UPA e às vezes não quer ser atendido, não entende o processo burocrático lá, acaba quebrando a UPA, acaba agredindo o funcionário. Isso. A Guarda Municipal vai servir para isso também. Perfeito. Os grandes eventos do município de Porto Velho, Guarda Municipal. Eu vou fechar esse bloco aqui, eu quero voltar para 2 pontos que me interessam muito. Eu tive aqui a semana passada com o secretário Elias Rezende, e ele me disse o seguinte: olha, tem uma parte aqui da água que já se resolve praticamente agora, esse ano, alguma coisa já está pronta. Eu fiquei assim, será que você já me falou aqui em off que sim. É verdade. E tem algo que eu queria lhe pedir, e esse é um pedido que eu faço ao vereador para olhar com carinho essa causa. Nós temos problemas sérios de saúde em toda a capital e em todo o estado de Rondônia. Um dos problemas sérios é porque nós temos pouca atividade de agentes de saúde na atenção básica. Eu não sei quantos nós temos, mas eu sei o seguinte: se a gente dobrar a quantidade de agentes de saúde, ainda é pouco. Nós teríamos que ter pelo menos 500, sei lá, algum agente de saúde. Se a gente não tiver isso... 720 hoje. É mesmo? Nós precisamos dobrar para 2.500. Para 2.500. Então, se a gente não tiver isso aí, a gente vai ter problemas até para o seu menino que está lá com 1 ano e meio. Como é que é o nome dele? É o Nicolas. O Nicolas. Tá, até o Nicolas vai gostar dessa ideia aqui. E isso se faz com ação de vereador junto com o prefeito. Se a gente organizar isso aí assim, tendo vontade política, tudo concorre para que seja executado. Eu estou fechando esse bloco, daqui a pouco eu volto com mais Everaldo Fogaça para o último bloco. Espero que você esteja gostando aqui assim do nosso programa de hoje. E esse programa é assim, quando você vê um vereador que é atuante e que a gente fala dele nessa cidade, na outra cidade é a mesma coisa. Então a gente tem que brigar e chamar os prefeitos, porque a gente está dando uma carta branca para ele, né? Para prefeito, para vereador, para todo mundo. Então está na hora da gente cobrar pela carta branca. A procuração que a gente está dando, a gente tem o direito de cobrar. Feito? Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Hoje é um dia especial, um dia que essa Câmara Municipal de Porto Velho, nós, os 20 vereadores que aprovamos esse projeto em primeira votação, demos a nossa contribuição ao município de Porto Velho, demos a nossa contribuição à nossa população, aonde nós teremos uma guarda municipal, assim eu espero, uma guarda municipal que realmente vai ajudar o nosso povo a zelar dos bens públicos, dos nossos funcionários públicos, atuar na segurança pública e na paz social. E hoje, nós vereadores estamos retribuindo ao povo porto-velhense o voto no dia 4 de outubro de 2024. Parabéns a todos os vereadores, parabéns ao prefeito, toda a sua equipe, que a partir de agora, e espero quanto antes,
E todos os dias as pessoas me ligam, quando será o concurso da Guarda Municipal? Assim eu espero, quanto antes. Nós aprovamos hoje uma Guarda Municipal que foi muito bem pensada em todos os seus itens, em todas as suas atribuições, e esperamos que ela seja implantada no nosso município quanto antes. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você de Porto Velho, de Candido Jamari, de Ji-Paraná, Presidente Médici Cacoal, você que prestigiou o Programa do Fogaça. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.